E aí, meu filho, tá insatisfeito com o resultado da sua vida? Então esse vídeo aqui é pra você. Tudo isso que tá acontecendo no Brasil, entre o Bolsonaro, entre o Moro, né? Pessoas que torcem contra o governo, né? Que torcer contra o governo significa torcer contra o país. Toda essa confusão, vi pessoas muito chateadas, muito tristes, né, com a decepção aí da saída do Sérgio Moro, e muitas das pessoas são cristãs, né, decepcionadas, tristes, decepcionadas com o Bolsonaro, e aí essa guerra de quem é que tá falando a verdade, quem é que tá certo, enfim, não devemos torcer contra, mas devemos torcer a favor do país. Tudo isso me levou a ter algumas conversas sobre esse assunto e conversando com as pessoas, né, que são minhas amigas, enfim, eu fui levada a ver uma realidade que eu até sabia, mas eu nunca tinha prestado tanta atenção e nunca tinha sentido tanto como eu senti. Há uma grande diferença entre a gente saber e a gente entender. A gente sabe de muitas coisas, mas a gente não entende muito bem essas coisas. E meu esposo também viu algumas realidades. Ele chegou a comentar um dia comigo sobre um documentário que ele assistiu do Bill Gates, que ficou impactado com a situação de pessoas lá na África, que eu não vou me lembrar agora o nome do lugar, e elas morriam por causa de diarreia. E ele ficou perturbado com isso, porque elas morriam por causa de diarreia. E por que elas morriam por causa de diarreia? Porque elas não têm saneamento básico, elas não têm esgoto encanado e elas não têm um lugar, né, que a gente está acostumado a ir, um banheiro, elas não têm uma privada para sentar. E elas morrem por causa de diarreia, porque elas pegam essas doenças. E vendo o meu esposo chegou a falar comigo, mas eu não tinha entendido, eu não tinha prestado tanta atenção. Mas com tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos dias, a minha amiga, ela passou pra mim um documentário que foi feito agora, no dia 20 e pouco de janeiro, agora desse ano de 2020, e eu fui assistir. E eu chorei muito porque é o que eu falei, uma coisa é a gente saber, outra coisa é você entender. Hoje eu tenho 24 anos, vou fazer 25 daqui a pouco, e eu pude entender melhor o que significa a situação dessas pessoas que moram dentro do meu país, que moram exatamente no mesmo país que eu, que moram inclusive em cidade próxima da que eu vivo, e elas vivem numa realidade completamente diferente da que eu vivo. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu senti, e que você também pode sentir e tentar entender, pedir para Deus te fazer entender que tudo que você tem é muita riqueza perto do que outras pessoas não têm. E eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou mostrar um pouquinho dessa reportagem, um pouquinho das coisas que doeram o meu coração, para que vocês possam compartilhar comigo o que eu senti vendo. Eu vou colocar agora alguns trechos da reportagem que eu assisti. Ela é da Record, da TV Record, e foi ao ar mais ou menos dia 21, dia 22 de janeiro. Prestem atenção. Na capital de Rondônia, nem 32% da população de quase 530 mil habitantes tem acesso à água tratada. Sim, às vezes as pessoas, tô com dor de barriga, mas é da água. Com ou sem dor de barriga, não há escolha. É essa a água que eles têm para matar a sede. Só. Ainda não temos giral, ainda não temos pia, tá? Essa aqui é minha água, não tem pia. Então a gente faz isso aqui, ó. Lava. Mas só que eu boto água dentro da bacia. Aí depois eu só. Quem pensa que a falta de saneamento atinge somente cidades mais pobres, periféricas, se engana. Polo industrial e científico. Mais de 1 milhão de habitantes. 11º maior PIB do país. Estamos falando de Campinas, interior de São Paulo. De
De um lado, desenvolvimento e riqueza. Do outro, 30 mil pessoas sem água e esgoto. Não é só comida que às vezes falta. Água e esgoto também não tem aqui. Do jeito doce dela, explica o que é morar sem saneamento básico. Tem larva no esgoto daqui da frente, tem várias prejudicações que acontecem. Maria Leonice, a mãe de... Limpo o fogão, eu varro a casa, lavo louça. Hoje não tem detergente. Hoje não tem. Lava só com água mesmo. Tudo isso uma água duvidosa. Eu gostaria que fosse diferente. Eu queria que a alergia da minha mãe curasse e que eu tivesse um lugar pra morar. Eu tenho, mas tipo, pelo menos um cômodo de tijolo, sabe? Enquanto nossos parlamentares, os nossos senadores, deputados e partidos políticos estão aí. É assim que estão vivendo pessoas no nosso país. É assim que vivem pessoas que a gente não tem noção que vivem. A gente não tem noção porque não faz parte da nossa realidade, porque nós não sentimos na pele, porque nós não estamos lá para viver isso daí. Porque nós temos um cômodo de tijolo, igual aquela menininha falou. Porque nós temos um lugar, uma pia para poder lavar a louça. Nós temos acesso a um detergente, coisa que ela não tem. Às vezes você fica pensando, né? Poxa, eu não consegui fazer tal coisa esse ano, eu não consegui reformar minha casa, eu não consegui trocar de carro, eu não consegui comprar uma roupa nova, ai, não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova para o Natal, não consegui colocar uma comida diferente na mesa hoje, ai, não consegui concluir aquele curso, tô sem paciência para estudar. É porque a gente sente essas coisas porque a gente não faz ideia do que é viver sem o básico, sem ter água para tomar e que não nos gere problemas de saúde, podendo levar a gente à morte. Pessoas que vivem aqui ao redor da nossa cidade estão vivendo nessas condições, vivendo em condições subhumanas, enquanto os governantes, os empresários fingem que essas pessoas não existem. Todos têm direito, quer dizer, todos têm sonho de ter uma casa. Você tem sonho de ter uma casa própria. Talvez você não tenha conseguido comprar uma casa própria ainda, mas você consegue trabalhar e pagar o seu aluguel, que é com muito sufoco, muito suado, mas tem pessoas que não têm nem sequer a possibilidade de trabalhar e pagar um aluguel. O que a gente precisa é pedir para Deus abrir as nossas consciências, orar por essas pessoas, pedir para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que enquanto for possível conservar a vida delas, pedir para que Deus chacoalhe o Congresso dos nossos governantes, os lugares onde eles estão e, na verdade, pedir para Deus, mas nós como povo, chacoalhar o Brasil para que se resolva o problema dessas pessoas. Porque para nós está tudo bem, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e agradecer a Deus. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um lugar para morar, mas eu estou morando em algo que foi me dado para mim poder morar. Muitas pessoas não têm essa condição, porque elas também vieram ao mundo como um bebê e elas não tiveram como comprar suas casas. E elas vivem nessas condições subhumanas, que a gente nem se lembra, nem passa pela nossa cabeça, porque nós temos os nossos problemas. Mas que a gente venha se lembrar que tem pessoas que não têm problemas. Isso não é um problema, isso é uma condição subhumana. Tem pessoas na África que vivem assim, mas tem pessoas aqui do lado de São Paulo que estão vivendo assim. E
Lembre-se que tudo que você tem, que tudo que você possui, que tudo que você conseguiu conquistar até agora é muito valioso. Não despreze as suas oportunidades, não reclame, lembre-se que antes de você reclamar, você precisa lembrar que tudo que você tem, que você pode usufruir, é uma bênção, é uma dádiva, é um privilégio, é maravilhoso, é uma riqueza. Você não tem uma vida multimilionária, mas você é multimilionário perto dessas pessoas. Agradeça, seja grato. Tudo que você puder fazer para melhorar a vida de alguém, para que você se lembre de não reclamar. Quando você puder doar alguma coisa, sem que precise mostrar alguma coisa para alguém, faça. E nas suas orações, peça a Deus por essas pessoas que são irmãos nossos brasileiros. Tem irmãos também que são seres humanos como nós, em tantos outros lugares do mundo, mas pessoas assim estão sofrendo do nosso lado e a gente nem lembra. Foi isso que eu mais fiquei pensando. Eu sei disso, mas eu não tinha entendido com tanta profundidade o quanto essas pessoas estão sofrendo porque elas não têm acesso ao básico, ao que é um direito de qualquer ser humano, de poder, tomar uma água que não leve ela à morte, já que o nosso país tem condições para fazer isso. Então, reflita, esse vídeo é para você refletir. Reflita que você tem tudo o que você precisa. Você não precisa de nada mais. Você tem tudo o que você precisa. Se você quiser conquistar mais coisas e tiver oportunidades para isso, vai atrás. Mas lembre-se que tem pessoas que precisam muito mais do que qualquer um de nós. Que temos um teto para dormir, que temos um dinheirinho, mesmo que não seja para pagar todos os luxos que a gente gostaria que tivesse, mas tem pessoas que não têm direito, que não podem nem sequer pensar em fazer alguma outra coisa, porque elas estão condicionadas a viver daquela forma. Elas não têm como sonhar em crescer, porque elas estão condicionadas a viver daquela forma. Reflita nisso. Pense que a sua vida é um presente. Tudo que você tem ao seu redor é um presente. E peça a Deus por essas pessoas. Não peça a Deus somente pela sua família, pelos seus entes queridos, mas peça a Deus pelas outras pessoas que também você não conhece, que você não sabe da realidade delas, não vai fazer nunca ideia do que é estar na pele dessas pessoas. Que nós possamos criar consciência, pedir a Deus com toda a nossa sinceridade e refrescar a nossa memória de que tudo que temos é uma dádiva.